Parte 3, capítulo 1. Pela primeira vez desde que voltou do Arizona, Leslie não se encontra esta noite aqui comigo. Está em Nova York, aonde vai todas as quartas-feiras para lecionar para os seus alunos, no antigo colégio de Caroline. Até agora ela tem voltado de carro depois das aulas, chegando ou mais tarde às 11 horas, depois da longa viagem da cidade. Desta vez conseguiu acomodação para dormir no apartamento do decano do colégio e deverá levantar-se amanhã bem cedo, a fim de estar aqui a tempo de dar sua aula das 10 horas. As conexões ferroviárias são inadequadas e ela tem de dirigir para a cidade. Vice-versa, na velha perua que a Asi nos emprestou. Ainda é uma motorista nervosa e as duas viagens num dia tornaram-se demais para ela. E invariavelmente Leslie volta com os nervos em frangalhos e uma violenta dor de cabeça devido à luz intensa no tráfego noturno. A viagem não é a única coisa que a perturba. A algazarra dos rapazes à nossa volta, a explosão selvagem das risadas adolescentes, os gritos diante do aparelho de televisão na sala comunitária, os baques surdos das lutas de brincadeira, os lamentos das músicas enlatadas, refletem-se dolorosamente na tensão ao redor de seus olhos, nas linhas dos cantos da boca, e ela está recorrendo com frequência à aspirina e tomando doses diárias de Librium que o médico do colégio lhe receitou. Estou em dúvida se manter os alunos na cidade é bom ou prejudicial para ela. Sei que é estimulada por eles e diz que uma de suas alunas de 12 anos promete tornar-se uma concertista. Quando fala dessa menina, um tom de exaltação raro hoje em dia surge em sua voz. É pessimista quanto ao valor das aulas do Dumbbell. Não há um rapaz, diz ela, que esteja interessado em música, a não ser rock e discoteca. Mesmo nos momentos como este, quando o último silêncio da noite cai sobre a casa, ela se move de um lado para o outro, inquieta, trocando objetos de lugar, retirando flores velhas dos vasos, folheando livros e revistas para depois jogá-los para o lado com impaciência. Só toca piano nas horas de aula, quando os rapazes não estão em casa e ela não tem aulas para dar. Quando lhe sobra hora livre, sai para pintar, mas volta para casa com as telas selvagemente lambuzadas, desgostosa com o próprio trabalho. Nosso apartamento ainda parece vazio, como se fosse temporário. Até agora, Leslie não pendurou nenhum de seus quadros. Diz que tem vergonha de que algum aluno ou alguém do corpo docente possa pensar que ela se considera uma artista, embora eu não acredite ser este motivo. Para mim, ela parece pairar no ar, embora eu tenha certeza de que ela não se dá conta disso, e seus quadros na parede seriam símbolos de uma permanência indesejável. Em uma de suas idas a Nova York, almoçou com Linda Roberts
que lhe contou que talvez vá para a França por uma semana ou 10 dias e convidou Leslie para acompanhá-la. Eu disse a Leslie que estava certo de que o colégio iria conceder-lhe a licença e que a viagem iria fazer-lhe bem, mas ela respondeu que isso estava fora de cogitação. Quando tentei persuadi-la, Leslie ficou nervosa e perguntou se eu queria livrar-me dela. Neguei por considerar isso tolice, mas odeio ter de admitir uma breve ausência seria reconfortante agora. Representa uma oportunidade que estou tendo agora de descansar um pouco, de sentar-me em minha escrivaninha aqui na sala e refletir sobre os pequenos acontecimentos do outono. Na noite depois do jogo, em que Romero fez sua primeira aparição nos campos de Dunbury, fomos todos jantar no hotel onde Oazen e Conroy estavam hospedados. Romero, muito bem vestido, de gravata, sentou-se ao lado de Caroline à mesa. Pareciam interessados um no outro. Eazen, enquanto os olhava intensamente, de vez em quando, deixou que entabulasse uma conversa só entre os dois. Na manhã seguinte, antes de partir para Nova York com Leslie e Caroline, ele me disse que ficaria bem impressionado com os modos de e pediu-me que sondasse que, nova, que encabulasse de vez em quando, deixou que entabulasse uma conversa só entre os dois. Na manhã seguinte, antes de partir para Nova York com Leslie e Caroline, ele me disse que ficara bem impressionado com os modos de Romero e pediu-me que sondasse Caroline para saber o que esta pensava do menino. Não tive oportunidade de conversar com ela antes de partirem, mas pedi a Leslie que falasse com Caroline e procurasse descobrir o que pudesse. Recebemos nossa mobília de Nova York naquela ocasião, e por isso Leslie e eu dormimos na mesma cama. Mas depois do que acontecera em Tours, deitamo-nos rigidamente afastados um do outro, tanto quanto possível. Não tocamos nesse assunto, embora soubéssemos que teríamos de chegar a uma decisão final quanto aos nossos apetites sexuais e à impossibilidade de fingir que a abstinência não tinha mudado nosso casamento. Contudo, acordamos pela manhã deitados um nos braços do outro. Largou a caneta sobre a mesa. Estivera escrevendo por mais de 1 hora na velha escrivania, à luz do abajur ajustável. Cansado, mas sabendo que não seria capaz de dormir, ficou sentado afundado na cadeira, olhando para fora pela janela. As primeiras neves da estação começavam a vaquear na escuridão de novembro. No resto da casa, as luzes estavam apagadas e o barulho dos rádios e gravadores e o som surdo dos pés sobre o alojamento de Strand finalmente tinham cessado. Quando estava em casa, Leslie mal podia esperar por aqueles momentos abençoados, quando o tumulto se transformava em silêncio. Normalmente, durante aquelas horas, Strand apenas ficava sentado numa grande poltrona, lendo ou olhando para o fogo que amenizava as noites de outono. Enquanto a casa se acalmava, o braseiro, formando-se para as horas de sono, ouviu o som do que lhe pareceu ser um carro aproximando-se da casa.
teve a impressão de que era o velho Volkswagen que Leslie dirigia. Ergueu-se, deu um salto, foi até a janela e olhou para fora, pensando que talvez Leslie tivesse mudado de ideia quanto a passar a noite em Nova York. Mas não era carro algum, apenas a neve e o campus escuro assolado pelo vento. Com um suspiro voltou para a escrivania. Ouvira aquele mesmo som na noite em que Leslie tinha voltado do Arizona e quase correra até a porta para recebê-la. Atiraram-se um nos braços do outro. Lembrava agora, não se importando se havia ou não algum rapaz observando-os. Ela estava radiante de prazer ao vê-lo outra vez. E Strange podia dizer pela expressão do seu rosto que tudo correra bem na viagem. Sentaram-se no sofá, seu braço ao redor dos ombros delas até bem depois da meia-noite, enquanto Leslie contava o que tinha acontecido no Arizona. É claro que Caroline vai adorar aquele lugar. Ela gosta da faculdade. É muito bonito, é muito bonita e certamente nada parecida com a City College. E as outras jovens do seu dormitório foram agradáveis e cordiais. Conversamos e conversamos infindavelmente. Estávamos juntas, sozinhas por alguns dias, sem ninguém mais da família para tomar minha atenção. Parecia ter rompido algum tipo de represa. Talvez devêssemos ter feito isso nós dois com os 3 filhos. O que tinha ela para dizer? Bem, primeiramente ficou muito impressionada com o seu Sr. Romero. Russell vai ficar satisfeito ao saber disso. Strange não estava tão certo de ficar também satisfeito. O que a impressionou? Aquela corrida doida no jogo de futebol. Nem falou disso, nem falou nisso. Disse que ele parecia mais gentil e tímido do que a maioria dos rapazes. Em Romero isso chega a ser uma novidade, comentou Strange secamente. Disse que sentiu que ele não tem nenhum desejo de ser igual aos outros rapazes da turma. Dificilmente se poderá dizer que há algum mal nisso. De qualquer forma, seria impossível, Romero disse a ela, mas que ele ia ser alguma coisa, afirmou. Ainda não sabia exatamente o que, mas ia ser alguma coisa. Quase a metade dos rapazes no colégio não tinha saída. Romero confidenciou a Caroline. Ela falou que seu tom de voz era de desdém. Eles já têm tudo planejado, vão para Harvard ou Yale, depois fazem cursos para se aperfeiçoarem em negócios e vão para a firma do papai. Serão advogados, presidentes de banco, vão acumular grandes somas de dinheiro, vão aposentar-se com a idade de 55 anos e jogar golfe. Mas todos estarão condenados a ter grandes surpresas, dissera Romero, e que ele tinha uma grande vantagem sobre todos os demais. Nada ia ser surpresa para ele. Eles iriam ensinar-lhe todos os truques. Quem são eles? Perguntou Strange. Romero não contou para Caroline. Apenas disse que ia batê-los jogando o jogo deles, seu próprio jogo ou qualquer outro jogo. Caroline disse que ele falava com muita veemência, como se estivesse pensando nisso há muito tempo, e acha que foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de falar a respeito disso. Ela entendeu mal, afirmou Strange. Também tive uma pequena dose. Não exatamente a mesma, mas aproximadamente. Lembrava-se da conversa sobre os bárbaros.
e Romero disse que agradecia a eles por isso, pelo fato de os estarem educando, como o filho do Felá da Argélia, que foi educado na Sorbonne e depois chutou os franceses do seu países, como as crianças árabes inteligentes, educadas em Harvard e Oxford, que depois voltam para o lar e fazem os porcos presunçosos ingleses e americanos derramarem sangue por causa do petróleo quando tiram seus ternos de negócios e colocam as roupas de deserto. E o que Caroline pensa sobre essas agradáveis informações? Caroline disse a Romero que achava que ele estava querendo exibir-se para agradar-lhe, que ele devia ter lido aquilo em algum lugar e que estava apenas aparentando ser durão. Isso deve ter envaidecido Romero, comentou Strange. Caroline disse que ele lhe lançou um olhar ameaçador e que ela chegou a pensar que ele ia levantar-se e sair, mas não o fez. Romero disse que era claro que tinha lido em algum lugar, que ele próprio tinha escrito sobre aquilo uma semana depois que chegara ao colégio, quando perguntou a si mesmo o que estava fazendo ali. Era lógico que não estava lá para correr com uma bola na mão. Provavelmente não estava mentindo, disse Strange, sobre ele mesmo ter escrito. Isso é muito próprio de Romero. Depois ele perguntou a Carolina em que colégio ela ia estudar, e quando ela lhe falou sobre a bolsa de atletismo, ele riu. 2 atletas por acaso, foi o que disse. Ele sabia do que estava fugindo, do que estava fugindo, do, do que ela estava fugindo. Depois, Romero falou que, apesar do touchdown daquela tarde, ele teria saído do time se não fosse por causa do seu amigo Rollins. Jogos eram para crianças, comentou ele. Johnson não vai chorar se ele sair mesmo do time, falou Strange. Quem é Johnson? O técnico de futebol. Romero andou dizendo que ele não tem imaginação e isso chegou aos ouvidos dele. Sei que você o considera um jovem muito difícil, falou Leslie, mas nunca ouvi Caroline falar de alguém assim. Ela afirmou que foi a noite mais fascinante que já teve em toda a sua vida. E quando voltou do jantar, sentou-se e escreveu tudo o que conseguiu lembrar. Outra escritora de diários na família, pensou Strange. Talvez fosse uma doença hereditária. Ela parece ter se lembrado de cada palavra, comentou Strange. Ainda tem mais, continuou Leslie. Quando Caroline disse a Romero que queria ser veterinária, ele respondeu que ela ia tentar salvar a espécie errada. Romero sabia onde ela devia praticar quando obtivesse o diploma, no velho lugar onde ele morou, em Manhattan. Proliferavam animais por ali, hordas deles, todos bípedes e doentes. Disse também que ela seria mais útil ali do que se ficasse dando pílulas e insensíveis pequeneses. Caroline pensou que ele estivesse caçoando, mas depois o garoto perguntou muito sério se poderia escrever para ela. Caroline perguntou sobre que assunto ele gostaria de escrever.
Ele respondeu que escreveria sobre política, assassinatos, subornos, pobreza, cor da pele das pessoas, mentiras da história, bombas de hidrogênio e napalm, futebol. Quando você era da idade dele, ouviu alguma vez alguém tão jovem falar desse jeito? Não, respondeu o estranho. Os tempos eram diferentes. Ele disse também que talvez praticasse escrevendo uma ou duas cartas de amor. O cretino disse Strange. Oh, Allen, é apenas um garoto querendo mostrar a uma jovem bonita que é mais sofisticado do que aparenta, pelas oportunidades que terão de se ver, nem se lembrarão dos respectivos nomes quando se encontrarem outra vez. O que Caroline respondeu? Quero dizer o que disse sobre as cartas de amor. Respondeu não achar nenhum mal. Leslie sorriu ao dizer isso, como se estivesse tranquila com o fato de que sua tímida filha finalmente houvesse compreendido as regras do jogo feminino. O rapaz não estava brincando, continuou Leslie. Quando chegamos à faculdade, havia uma carta dele esperando por Caroline. Ela leu-a e deu a mim para que a lesse. Não tinha data e nem começava com querida Caroline ou querida qualquer coisa. Era apenas palavra por palavra o discurso que fizera para ela sobre os argelinos durante o jantar. Nem mesmo estava assinado Caroline. Comentou que era a primeira carta de amor que já havia recebido. É claro que riu com a carta, mas disse que ia guardá-la e mostrá-la aos outros rapazes para melhorar o nível da conversa se continuassem repetindo aquelas coisas estúpidas de sempre. Leslie franziu a testa. Espero que ela não se torne coquete. Quase todos os rapazes no campus olhavam para ela quando passávamos. Você era uma que dizia que seria um ótimo negócio para ela operar o nariz, comentou Strand. Esses são os riscos que se correm, falou Leslie, mas sem muita animação. Sacudiu a cabeça como se quisesse afastar os receios sobre a filha. Provavelmente ela vai mudar umas 10 vezes antes de a vermos de novo, quer esteja conosco ou não. Você não disse uma palavra sobre como a Leonor está passando, observou Strange. Leslie voara do Arizona para a Geórgia e passara alguns dias com o jovem casal. Ela estava feliz, muito pelo que pude observar, embora a cidade seja insignificante. Leslie, querida, disse Strange, sorrindo, isso é exatamente o que você diz de qualquer lugar que não seja Nova York. Não digo isso de Boston, São Francisco ou mesmo Atlanta, defendeu-se Leslie. Nenhum lugar com menos de 1 milhão de habitantes. Não perguntei sobre a cidade. Perguntei sobre Leonor e Giuseppe. Bem, parecem estar contentes com o trabalho que fazem, falou Leslie com relutância. Acham que fizeram o jornal melhorar 100% e parecem devotar-lhe 16 horas por dia. Moram numa casa velha e enorme, que dá a impressão de que vai cair a qualquer momento. É uma espécie de cruzamento entre a Tobago Royale, conservada para o cinema, e uma velha plantação do tempo da Guerra de Seção.
A Leonor afirma que é ideal para recém-casados. Quando os dois têm uma discussão, podem dormir em quartos tão separados que precisam comunicar-se entre si por ondas curtas. Só conseguia falar com eles esporadicamente quando nós sentávamos para almoçar ou jantar. O telefone tocava e um ou outro tinha instruções ou ordens a dar. Aquilo me deixaria doida, mas os dois parecem estar no mesmo ritmo da cidade. Quando tentei descobrir se estavam ganhando ou perdendo dinheiro, imediatamente mudaram de assunto. Parecem estar loucos um pelo outro, e acho que isso é o principal. Leslie soltou-se do braço do marido. Meu Deus, já deve passar da meia-noite. A água quente, preciso de um banho. Viajei o dia inteiro. A água quente, sim, pelo menos acho. Não quer um drink primeiro para comemorar sua chegada? Talvez depois do banho darei um sinal quando estiver pronta. Inclinou-se e beijou-o. Sentiu a minha falta? O que você acha? Ela riu e foi para o banheiro, e logo Strange ouviu a água correr. Quando ele foi para o quarto, minutos depois, Leslie já estava na cama, os cabelos escovados, brilhantes. Strange despediu-se, deitou-se e aconchegou-se ao lado dela. Começou a acariciá-la, mas ela o afastou delicadamente. Tenho receio, querido. Ele não precisou perguntar do que ela estava com receio. O Dr. Prince o avisara. Mesmo obedecendo às ordens do Dr. Príncipe, ora com maior, ora com menor rigor, ainda estava sujeito a súbitos ataques de fadiga, quando sentia dificuldade em atravessar o campus ou enfrentar uma aula. Naturalmente, concordou ele, e foi para a outra extremidade da cama. Isto é insuportável, pensou. Amanhã passarei a dormir no outro quarto. Desde então, sem discussão, a antiga e estreita cama de Jimmy no outro quarto passou a ser preparada todas as noites para ele. Bem, pensou Strange ao sentar-se à escrivaninha olhando para o fogo da lareira. Aquela foi uma noite boa de nosso casamento, apesar de tudo. Suspirou, levantou-se, espreguiçou-se, colocou uma acha no fogo reduzido, porque ainda não estava pronto para dormir. Foi para a cozinha e serviu-se de uma dose de uísque com água. Voltou para a sala de estar carregando o drink. Ouviu o som de passos no andar de cima. A velha casa de madeira estalava e gemia, e todos os movimentos eram denunciados através de suas vigas. Sabia que havia várias proibições a visitas estas entre os rapazes. Não queria saber o que significava aquele tráfico noturno, um cigarro ilegal, talvez, ou a passagem de maconha de mão em mão, experiências sexuais a partir de uma bebida contrabandeada, uma sessão de trote mais ou menos inocente. Um professor consciencioso e dedicado, pensou, deveria subir sorrateiramente, o mais silenciosamente possível, apanhar os criminosos diante de seus crimes adolescentes e fazer cair sobre suas cabeças um castigo apropriado. Seria difícil imaginar o castigo mais apropriado para qualquer crime hoje em dia, hoje em dia e nesta época.
Pelo menos na escola pública ele não precisava preocupar-se com o que os seus alunos faziam depois que a aula se acabava. Como sempre, era preciso viver levando-se em conta o equilíbrio em lucros e perdas, enquanto seus comandados não pusessem fogo na casa. Um benevolente olho cego era uma peça útil do equipamento. Não perguntara aos outros professores quais eram seus sistemas de manutenção da ordem, e ninguém tinha se oferecido para aconselhá-lo. Imaginou o que o professor Deton ou Aaron, onde, segundo sabia, ainda se adotava a punição com reguadas, pensaria de sua conduta. Será que esses pedagogos marchariam corajosamente escadas acima e preservariam a lei, distribuindo severamente tantos golpes pelo cigarro, tantos pela bebida e tantos pela conversa depois da hora, quantos por sodomia? Nenhum, ao que soubesse, e fazei o mesmo. Strange deu um largo sorriso diante desse pensamento. Seu próprio filho não era mais velho do que alguns rapazes da casa, e Strange nunca o castigara a não ser por uma palavra mais dura, raramente pronunciada. Se Jimmy tivesse ido para Newberry, e Tom ou Aaron, em vez de um colégio público, estaria agora imerso no mundo dos guitarristas barbudos e dos orgiásticos milionários, astros do rock, fadados a morrer antes dos 30 anos devido a uma superdose de heroína ou de estimulante e calmante. Colocou o drink sobre a escrivaninha, sentou-se, hesitou, depois apanhou a caneta e começou a escrever. Estive pensando sobre as diferenças entre o antigo sistema de educação em língua inglesa e a ordem tolerante que temos hoje em dia, na qual os estudantes se formam tão superficial e inconsequentemente que um educador custa imaginar. Quando pensamos nos poetas, filósofos, estadistas e soldados produzidos pelo antigo sistema inglês e pelas faculdades católicas dos Estados Unidos, que permaneceram desde os tempos coloniais, é difícil acreditar que estamos fazendo tanto bem para os nossos filhos quanto nossos ancestrais fizeram. Vivemos numa das épocas mais curiosas, onde simultaneamente o liberalismo invadiu às cegas os sistemas educacionais, enquanto o rigor e a repressão invadiram às cegas os sistemas políticos de quase todo mundo. De qualquer forma, as duas coisas devem estar ligadas. Porém, a noite já está avançada, porém a noite já está avançada e não consigo descobrir essas ligações. Os colégios ingleses acham um lugar para os excêntricos, acham um lugar para os estudiosos, para os cavaleiros, para os poetas. É um ótimo assunto para desenvolver com Romero. Ou apenas devo ir ao diretor e dizer-lhe que o rapaz é perigoso e constitui uma ameaça para todos nós, fazendo que o expulse imediatamente. Mas sei que não farei isso. Sou influenciado, como todos aqui o são, como Russell Azen também. É pela superstição liberal, que apesar de tudo o que tem acontecido ainda nos impele decente ou criminosamente a gastar nossos tesouros e nossa boa vontade em educar e mesmo armar nossos próprios árabes
nossos próprios árabes, nossos próprios felas, nossos provocativos iranianos. Não vou discutir esse assunto no salão comunitário do corpo docente na hora do chá. Sou um estranho entre eles e, quando me perguntarem sobre minha carreira na escola pública, dão a impressão de estarem fazendo perguntas a um homem que passou os melhores anos de sua vida numa zona de combate. Mas, de modo geral, são boas pessoas desprovidas daquela qualidade, a ambição, que frequentemente torna as pessoas repugnantes. A própria palavra ambição leva a uma especulação sem fim. Na semana passada, Asim me telefonou especialmente para desculpar-se por não nos ter vindo visitar e saber como eu estava passando. Disse-me, não muito sinceramente, que tudo estava correndo de maneira esplêndida. Então respondeu que tinha um probleminha para discutir comigo. Não era sobre seu divórcio nem sua bela advogada de Paris, como quase cheguei a pensar, mas era sobre Leonor Gianelli. Contei a ele que, quando Leslie os visitara, achou que estavam muito bem. Asen não era da mesma opinião. Tinha falado com seu amigo, o diretor, que o informara de que os dois eram ambiciosos demais e que haviam mudado rotinas que haviam feito o jornal prosperar por meio século, despedindo antigos empregados e introduzindo garotos sabe-tudo das escolas de jornalismo do leste, antagonizando a população com sua arrogância. Eleonor estava sendo acusada mais do que o marido. Dizem que o traz preso numa coleira. Asen repetiu as palavras do editor, e ele se queixa de que o tratam como se fosse uma frágil relíquia do outro século. Pode estar exagerando, disse Asen, mas seria oportuno se pudesse avisá-los para serem um pouco mais pacientes. Prometi fazer o que estivesse a meu alcance. Não falei que não tinha esperança de influenciar Eleonor e que sentia que precisaria chamar Gianelli de lado para uma conversa em particular se quisesse tentar fazer alguma coisa com ele. Além disso, eles não tinham planos para visitar-me, que eu soubesse, e uma viagem à Geórgia seria apenas uma despesa inútil. Quando desliguei, suspirei sem querer. Quando se é pobre na juventude, mesmo que mais tarde se consiga estabelecer-se com muito esforço, pensar em dinheiro é uma atividade que pode levar alguém a um estado que toca as raias de algo entre a ligeira inquietação e o terror. Nunca tive qualquer ilusão quanto a ser rico e nunca ansiei pelos brinquedos e privilégios da riqueza. Nunca fui um jogador e sabia que os bafetos da sorte jamais soprariam para mim. Escolhi esta profissão porque adorava lecionar, pelas oportunidades do lazer erudito, pela certeza, como me parecia então, de oferecer um estilo de vida honesto, ainda que modesto à minha família, pois à medida que eu ascendia no sistema escolar, meu salário aumentava proporcionalmente, satisfazendo todas as nossas necessidades razoáveis, com a perspectiva de que, quando fosse forçado a me aposentar, os infortúnios de uma idade avançada seriam amenizados por uma pensão adequada. Como a maioria dos americanos, eu não estava preparado para as realidades sinuosas da inflação, os desastres que
causara na classe média dos países da Europa não podia acontecer, pensávamos na América. Como historiador, sabia que não estávamos imunes à mudança, mas eu compartilhava a crença comum de que, se a América não era mais uma fortaleza em termos militares, nosso sistema financeiro, pelo menos, resistiria à invasão durante a nossa vida, num nível mais pessoal. Nunca imagine que aos 50 anos uma doença quase mortal me faria alterar completamente meu modo de vida e me forçaria a ganhar meu pão num lugar diferente e sob regras radicalmente diferentes. Se eu tivesse continuado a trabalhar até a idade de me aposentar na escola pública, o que ia receber seria uma importância muito boa. Em condições normais, embora precisássemos mudar-nos para o apartamento menor, acho que poderíamos viver confortavelmente, talvez um pouco mais do que confortavelmente, com alguma reserva disponível para visitar um filho que vivesse a quilômetros de distância. Quando houvesse necessidade, meu salário aqui é muito menor do que o que eu ganhava na cidade, e mesmo não pagando aluguel, se eu tiver de comprar um terno ou se Leslie precisar de comprar um casaco, isso irá significar um planejamento um pouco restrito e penoso de nossa parte. Leslie, é claro, não se queixa, mas eu estaria fazendo papel de bobo se não achasse que um pouco da tensão que se reflete em seu rosto reflete em seu rosto, não é? O telefone tocou. Strange olhou para o aparelho apalermado. Chamadas àquela hora da noite eram assustadoras, principalmente quando Leslie não estava em casa com ele. Deixou o telefone tocar mais 2 vezes antes de atendê-lo, tentando controlar o tremor de suas mãos, mas era apenas Russell Allen. Sua voz estava seguramente normal. Espero não tê-lo acordado, Allen. Não, disse Strange. Estava corrigindo alguns trabalhos. Não se exceda. Um ataque cardíaco é o bastante. Concordo com você, respondeu Strange, aliviado por entender que não havia incidentes nem crise a que precise acudir. Acontece que tenho estado muito ocupado, disse Allen. Acabo de vir de uma reunião e quis falar com você o mais cedo possível. Do que se trata, Russell? Perguntou o Strange. Esteve falando com o seu amigo da Geórgia outra vez? Não tenho notícias dele, portanto, imagino que as coisas estão melhorando por lá, na verdade, hesitou um momento. Na verdade, é sobre mim. Não é muito importante, mas é possível que você seja envolvido também. Asen deu uma risadinha um tanto estranha, parecia embaraçado. Strange pensou. Você se lembra daquele homem do petróleo? Alice, aquele politiqueiro que encontrei no almoço quando estive aí no colégio? Lembro-me, respondeu Strange. Surgiu algo um tanto desagradável. Ele foi intimado a comparecer perante uma comissão do Senado em Washington que está investigando o tráfico de influência sobre os legisladores. Não li nada sobre isso nos jornais. Ainda não chegou aos jornais, mas um amigo que está em posição de saber das coisas me deu algumas informações confidenciais. Strange não pode deixar de pensar que, mais uma vez, como sempre, Russell tinha um amigo que estava em posição de saber ou de fazer alguma coisa útil para ele. O homem está sob brasas, continuou Asen, e tentando desviar a culpa de si mesmo.
Eles nada têm de definitivo que pese contra ele, mas algum bêbado em uma daquelas malditas festas em Washington estava tagarelando e deixou escapar que ouviu o homem do petróleo vangloriar-se de ter persuadido certo senador a votar a favor de uma grande proposta de exploração de sondagem ao largo de ao largo da costa e que a companhia que a minha firma representa teria prometido levantar uma grande soma para garantir que o senador entendesse e mencionou o meu nome. De acordo com a informação que recebi, disse que nós nos tínhamos encontrado no colégio propositalmente. O filho dele está em uma de suas turmas, acho. O nome dele é Itis, aluno conceito C, prestes a ser de fato pertence à minha casa, não é simpático. Um imbecil grandalhão, dado a intimidar os mais jovens. Além do mais, sem contar o que disse, pelo menos me informaram que ele disse, sobre termos planejado e encontro no Doorbell. Itis afirmou que eu puxei para o lado e troquei ideias com ele sobre o assunto. O mentiroso filho da puta. Lamento ouvir isso, falou o estranho. Mas por que está me contando isso tudo? Porque, Allen, se alguém for aí fazendo perguntas ou se você tiver de testemunhar, gostaria que afirmasse sob juramento, se preciso, que estive com você ou com alguém da sua família o tempo todo em que permaneci no colégio e que ninguém ouviu nada em absoluto sobre votos, negócios ou firmas jurídicas. Russell disse Strange, o mais calmo que lhe foi possível. Não estive com você o tempo todo, e nem Leslie ou Caroline. Você não está pensando que eu seria capaz de uma coisa dessas? Você está? A voz de Asen ao telefone estava alterada, com um vestígio de fúria. Não acho que não, respondeu Strange com sinceridade. Isso é uma vendetta, continuou Asen, contra mim. Você não sabe o que é a luta de foice em Washington. Em meu trabalho não há como evitar a necessidade de irritar certas pessoas poderosas, e se eles virem a mínima, a mais ridícula possibilidade de me desacreditar, vão agarrar-se a ela. O que poderão fazer contra você? Não há nenhuma prova. É claro que não. Não havia dúvida quanto à sinceridade de sua resposta. Mas você não faz ideia de como isso pode aparecer nos jornais e como alguns dos meus colegas da ordem dos advogados ficarão satisfeitos por terem a minha cabeça. Provavelmente nada disso vai acontecer, Allen. Mas se você por acaso for interrogado, eu ficarei muito grato. Bem, já falei bastante. Faça o que achar adequado. Russell, começou Strange. Eu preferia não falar mais sobre esse assunto. O tom de sua voz era decisivo. Houve um pequeno silêncio que Strange não tentou romper. Quando Asen falou de novo, havia a camaradagem costumeira em sua voz. Oh, a propósito, vi Leslie na semana passada. Telefonei para o colégio em Nova York e convidei para almoçar. Um garoto, filho de um amigo, demonstra ter algum talento e eu quis conversar com ela sobre a possibilidade de um menino ser aluno dela.
Leslie estava esplêndida. Ela falou alguma coisa sobre o menino? Não, respondeu o estranho. A verdade era que nem tinha mencionado que vira Asen. Perguntou-lhe sobre o menino. O pai está esperando uma resposta. Bem, foi ótimo falar com você e por favor não se preocupe comigo. É provável que a coisa toda nem exista mais daqui a uma semana. Cuide-se, amigo. E prometo que vou aparecer daqui a uma semana. Cuide-se, amigo. E prometo que vou aparecer e nem fazer uma visita, talvez no dia de ação de graças. Ou então antes. Sinto falta de você, velho amigo. Sinto um bocado de sua falta. Quando Strand desligou, ficou sentado olhando fixamente o telefone. Lentamente terminou o drink, apagou a luz e foi para a parte dos fundos do apartamento, onde ficavam os dormitórios. Olhou para o quarto de Leslie, onde a ampla, antiquada cama que partilhara com ela desde o princípio do casamento parecia confortável e confortadora. A cama de Jimmy era estreita e ali seu sono era assediado por sonhos nos quais se sentia tolhido em sua liberdade, aprisionado. Quase decidiu dormir aquela noite na cama de casal, mas depois pensou melhor e foi para o seu quarto, despiu-se lentamente e enfiou-se nos lençóis frios como mortalhas. Foi despertado por um ruído no quarto ao lado. Esfregou os olhos turvos e olhou automaticamente para o mostrador fluorescente do relógio na mesinha de cabeceira. Passava das 4 horas. O ruído no quarto ao lado era persistente e por um momento ficou ali deitado, intrigado, imaginando o que poderia ser. Depois percebeu que era uma mulher soluçando. Afastou as cobertas, ergueu-se da cama de um salto e correu para o quarto de Leslie. Ela estava no escuro, sentada na cama, inclinada para a frente. Leslie, disse ele, pelo amor de Deus, acendeu a luz. Não podia ver nem o rosto. Apague a luz, pediu ela, por favor, apague a luz. De repente, ela pareceu pequena para ele, ali encolhida. Estranho apagou a luz e ajoelhou-se diante dela, rodeando-lhe a cintura com os braços. Leslie disse, o que há? Depois continuou, preocupado. O que está fazendo aqui? Pensei que fosse passar a noite em Nova York. O que aconteceu? Você chegou agora, já passa das 4 horas. Não me repreenda, disse ela. Não vou aguentar ser repreendida esta noite. Estou em casa, não basta. Querida, falou ele com delicadeza, não estou repreendendo você. Estou preocupado, quero ajudar. Só me abrace como está fazendo e não diga nada por enquanto. Ela riu histericamente. Uma mulher não pode chorar de vez em quando, sem que seja preciso chamar a polícia. Perdoe-me, ela alisou os cabelos dele. Sua mão estava tremendo. Estou me acalmando. Acredite, não é nada, nervos, estupidez. Agora, faça uma coisa para mim, deixe-me sozinho por um instante. Vá até a cozinha e prepare um bom drink para nós. Então vou acender a luz, ajeitar o rosto, pentear o meu cabelo e vou até a cozinha onde poderemos tomar um drink e ter uma conversinha aconchegante ao pé do fogo. E você vai ver que não há nada com o que se preocupar. Sou um pouco tola, mas você já sabe disso há muito tempo e não houve nenhuma mudança drástica de verdade. Coloque um hobby e calce seu chinelo. Você está tremendo. Mova-se. Por favor, mova-se. Lentamente, com relutância,
Ele se levantou e foi para o seu quarto, colocou um hobby e os chinelos e dirigiu-se pelo corredor escuro em direção à cozinha, acendendo a luz. Ao chegar lá, serviu dois uísques, colocou bastante água no seu e apenas algumas gotas no de leve. Sentou-se à mesa e esperou, olhando pela janela, vendo o reflexo indistinto de sua imagem no vidro escuro e a neve caindo lá fora lentamente, poeira branca e vagarosa de um inverno ameaçador no facho de luz do antiquado lampião de querosene, agora adaptado à eletricidade, que pendia sobre a mesa da cozinha. Amanhã de manhã vou estar imprestável, pensou, e depois ficou envergonhado com o seu egoísmo. Sua primeira aula era de história americana e tentou relembrar-se do que pretendia falar sobre os federalistas, porque não queria pensar no que a chegada de Leslie histérica àquela hora da noite pudesse significar. Quando Leslie entrou na cozinha, estava de camisola e hobby, com o cabelo em ordem e a expressão do rosto quase refeita. Aqui está, disse ele. Aqui está seu drink. Obrigado, respondeu ela em voz baixa. Ensaiou um sorriso, parecia um sinal tremeluzente visto a centenas de quilômetros de distância. Querido, apelou estranho, o que há? Você sofreu algum acidente? Não, respondeu ela, apenas algumas dificuldades. Essa foi a primeira vez que dirigi com neve. Achei difícil controlar o carro. Aconteceu alguma coisa em Nova York? Nada de especial. Sentou-se de repente, apanhou o copo com as duas mãos, como uma criança, levou à boca e sorveu o conteúdo sofregamente. Por um instante, a luz bruxuleante da memória, como um quadro superposto, ele viu Judith Kinlan na lanchonete cheia de vapor, levando a xícara aos lábios com os mesmos gestos. Quando eu tiver 80 anos, disse Leslie, acho que vou conseguir gostar de uísque. Pelo que tenho lido, costumo dar uísque aos sobreviventes dos naufrágios e, portanto, deve ter seu valor na preservação da vida. Não, nada de especial aconteceu. O jantar com a Dean foi ótimo. Tocamos um pouco de Chopin e ela me falou sobre o marido, como era maravilhoso e como sentia falta dele desde que tinha morrido, que Carolina estava prestigiando o colégio, que lamentava o fato de o colégio não ter um programa fixo de atletismo, porque se tivesse, Carolina talvez tivesse tido a oportunidade de conseguir bolsa para qualquer faculdade do país, que ia aguardar com ansiedade outras noites iguais àquela quando eu ficasse, pois era muito triste morar sozinha, ler e dormir sozinha num apartamento vazio. Não, nada de especial, exceto que tive uma visão. A visão de mim mesmo, igual a ela, lendo sozinha à noite, odiando dormir sozinha. Seu marido não está morto, querida, declarou Strange, com delicadeza, embora devo confessar tenha tentado a piadinha às avessas não a fez sorrir. Não, você não está morto, confirmou Leslie. Sua voz estava desanimada, exausta, sem timbre. E acho que você não vai morrer, mas eu sinto medo, porque percebo que estamos flutuando separados. Somos como duas pessoas na água, em correntes diferentes, afastando-se lentamente uma da outra. No fim, você se vai
E lá estou eu, como a Dean, esperando por um dos telefonemas obrigatórios de Jimmy, ou um telegrama de Eleonor no meu aniversário, ou um recorte de jornal do Arizona dizendo que Carolina igualou o recorde da escola nos 100 metros rasos. De repente, não pude suportar deitada ali sozinha, no meio da noite, numa cama estranha, com você a mais de 100 quilômetros de distância. Precisava ter certeza de que encontraria você, que poderia tocar em você. Querida, murmurou Strand, estou aqui, estarei sempre aqui. Sei que isto é irracional, continuou ela no mesmo tom sem vida, mas estamos tão confusos ultimamente que tenho a impressão de que vivemos a vida de outras pessoas. Não dormimos juntos, não fazemos nem nossas refeições juntos. Vivemos submersos no mar de meninos. Tenho os mais terríveis sonhos sexuais com outros homens, rapazes maliciosos. E depois, na estrada, ao voltar para casa, um bêbado passou por mim e ficou furioso porque não me desviei dele rápido o suficiente. Insultou-me, depois passou para trás de mim e encostou o carro no meu, com os faróis altos ligados e buzinando, e resolvi sair da estrada na primeira entrada que aparecesse, porque estava assustado. Acabei me perdendo, perambulei por toda Connecticut, em estradinhas escuras, cheias de vento, e não havia uma luz nas casas por onde passava. O carro derrapou na neve, por pouco não bati numa árvore. Eu estava com a impressão doida de que o carro tentava me matar, que era um inimigo, e estava a ponto de parar e de sentar-me na beira da estrada, morrendo de frio, quando vi um sinal e mais adiante estava a autoestrada. E aqui estou eu. Sinto-me segura outra vez, pelo menos pelo resto da noite. Esboçou um pálido sorriso e, certa de que pela manhã já estarei bem, vá deitar-se agora. Terá de levantar-se dentro de poucas horas. Curvou-se e beijou-o. Vá, por favor, parece tão exausto. Estou em casa e a salvo, e as coisas parecerão melhores à luz do dia. Strand estava cansado demais para discutir com ela e colocou o copo que mal tocara sobre a mesa. Arrastou-se até o quarto, tremendo outra vez. Enfiou-se debaixo das cobertas sem tirar o roupão. Mais tarde ouviu, ou pensou ouvir, o som de um piano executado suavemente muito longe.